você está no Tanque Cheio, o podcast da Academia Corporativa Ali. Semana passada, eu abri o episódio destacando um pouco sobre o nosso podcast, celebrando a marca incrível de mais de 200 episódios, ressaltando a importância de ter você sempre aqui com a gente. Pode ter certeza, você é fundamental nessa jornada de aprendizado que estamos construindo juntos. Hoje, eu não poderia deixar de mencionar e, é claro, agradecer aos nossos convidados que enriqueceram cada episódio com seus conhecimentos e experiências vividas. São consultores, palestrantes, influenciadores, autores de livros, especialistas, não apenas do mercado de combustível, mas também de outras áreas de conhecimento. E eu tenho certeza de que toda essa pluralidade, é o que torna o nosso conteúdo ainda mais completo e relevante para o seu desenvolvimento como empresário e como pessoa. Agora eu deixo você com a segunda parte dos melhores momentos do Tanque Cheio em 2024. Então, Caio, eu queria começar, aqui com você. A minha primeira pergunta em relação a tudo que a gente viu lá, eu queria que você falasse para a gente assim, o que você viu de destaques, de inovação, em relação a postos de serviço de conveniência. A gente sabe que a Nex, embora a gente fale que ele abrange essas duas frentes, postos e conveniência, a gente sabe que a Nex ela é muito forte para a loja de conveniência, porque o mercado dos Estados Unidos ele é um pouco diferente do Brasil, começa com loja de conveniência, o posto faz parte, é como se o posto fizesse parte da loja. Aqui no Brasil já é um pouco diferente, A gente pensa em posto e a loja faz parte desse negócio. Então, eu queria que você contasse, assim, de forma geral, esses principais destaques que você viu, observou, leu e acompanhou lá na Nex. Maravilha, maravilha. Tem bastante coisa. Quanto tempo a gente tem podcast? Não, aqui estamos aí sem limite. Pode falar, Caio. Não, tô brincando. Quando a gente fala dessa relação entre posto e conveniência, acho que o primeiro insight importante, pra gente ter, exatamente como você falou, o mundo lá nos Estados Unidos começou pela conveniência, que aí o SKU lá do combustível, aliás, o combustível é um SKU. Isso. Nessa conversa toda, Diferente do posto que a gente colocou o posto de combustível em primeiro no Brasil e depois começamos a agregar conveniência, tal, historicamente falando, E isso é o que você colocou como contexto. Acho que o principal que tem falado aqui hoje é que, pelo menos eles colocaram, é que quando a gente olha no pequeno prazo e no longo prazo, No pequeno prazo, a realidade deles, daqueles que só vendem combustível, é que combustível ainda tem sido lucrativo de alguma forma, Tem ainda números positivos de vendas, embora todo o conceito de carro elétrico que a gente vai falar daqui a pouco, mas assim, o fato é que as margens estão cada vez mais apertadas, Então ainda é um commodity tem a tendência de você apertar cada vez mais. Mas uma questão muito forte que está acontecendo nos Estados Unidos, numa rampa crescente nos últimos anos, é que o custo operacional disso tem sido cada vez mais puxado. Inclusive por questão de funcionário, que é a mesma coisa que a gente vê no país, aqui no Brasil, Para você empregar pessoas no varejo é cada vez mais caro. O custo com pessoas tem aumentado muito nos Estados Unidos. Em alguns casos do varejo americano tem duplicado o custo hora, Então isso tem impactado gradativamente nos custos, isso tem apertado as margens, entre outros fatores. E aí eles falam que no curto prazo ainda funciona. Mas quando eles olham a parte de conveniência, de merchandising, de restaurante, de food service, esses serviços aí além da pista, há um cenário muito positivo de margens, expressões que pode se considerar, E do outro lado da moeda, aqueles que são só hoje a conveniência, eles têm um ponto contrário. Hoje existe uma questão inflacionária nos Estados Unidos preocupante, lembrando que isso é cenário americano, Então existe um cenário de inflacionário preocupante. A cesta tem caído do americano, o americano tem feito opções na hora de comprar, ou tem comido menos fora de casa, Mas as margens ainda são muito boas. Então a recomendação para quem era apenas conveniência era começar a olhar um pouco o combustível para recuperar um pouco a venda, mas o recado de médio e longo prazo para quem só vende combustível é: o grande negócio está no food service. E a grande história quando a gente olha no food service, nesse serviço diferenciado, nesse café diferenciado, nessa refeição diferenciada que pode ser ofertada num posto de combustível, exatamente essa quebra de paradigma do que é ter uma refeição num posto de gasolina, Então até tem um desenho bacana que foi apresentado, como é que uma IA representa um café do posto. Então era o cara todo sujo de graxa com uma xícara de café passando para o cliente e de uma visão do que tem que ser uma cafeteria, O barista lá todo arrumado, decorado o ambiente, e que foi mostrado os exemplos aqui, a gente pode citar daqui a pouco, que quanto mais uma experiência única,
Quanto mais eu olho aquilo como um negócio próprio, com vida própria, com identidade própria, com serviços de qualidade, com algum produto ou serviço icônico que faça uma referência, que o consumidor entenda, mais eu consigo criar qualidade. Isso é um segredo que não é para um varejo como um todo. E quanto mais eu trago experiência para o negócio, menos refém do preço eu fico. As pessoas estão dispostas a pagar mais caro para ter produtos melhores. Uma brincadeira que eu sempre converso com as pessoas em palestra, eu falo assim, né, cara? Qual a sua pizzaria favorita? Aí todo mundo tem uma pizzaria do coração, que favorita e tal. Com certeza, quando a pessoa me responde isso, não é a mais barata que ele conhece. Então nem sempre as pessoas querem comprar produtos por preço, elas querem qualidade. Então um grande paradigma, como é um paradoxo aqui, é como é que a gente faz um salto de qualidade em cima dos serviços ali de food service e outras questões que a gente pode agregar ao posto, né? Mas ao mesmo tempo tomar cuidado só no que está dando dinheiro hoje, que é a gasolina nesse contexto todo. Isso pode ser um risco a médio prazo no negócio ali, principalmente em cima de margem e tudo mais. Então, Daniel e Ravi, vamos começar explicando essas principais mudanças, que foi exatamente essa introdução de vocês, né? Deu todo um contexto, mas já que a gente tem que se preparar para elas, quais serão essas principais mudanças que vão impactar, então, o nosso negócio? Se fosse para a gente se aprofundar, teria que montar uma série, um seriado aqui para realmente a gente tratar de todos os detalhes, né? Só para vocês terem uma ideia, um dos projetos que está no Senado Federal aguardando a aprovação final, né? Projeto de regulamentação, teve mais de 1.400 emendas que foram apresentadas. É uma loucura. Os senadores nem sabem exatamente o que eles estão votando, porque é humanamente impossível, eu diria, você analisar, o plenário analisar 1.400 emendas e votá-las. Então, é surreal. Mas vamos para o principal. Hoje no país você tem os seguintes tributos que incidem sobre o consumo: ICMS, PIS, COFINS e IPI, tá? Então você tem basicamente aí 4 tributos. A ideia era eliminar esses 4 tributos e você criar um único tributo. No final não foi exatamente o que aconteceu. No final do dia a gente eliminou 4 e ficamos com 3. Por quê? Criou-se o tal do IVA, tá? Que é o Imposto sobre Valor Agregado. Ou seja, aquele tributo que incide, em tese, apenas sobre o que foi agregado à cadeia de produção de um produto. Então, você tem um produto que começa lá na indústria, que passa pelo atacadista, que do atacadista passa para o varejista, que do varejista chega no consumidor final. Tá? Vamos dando um exemplo simples aqui. Então, tudo que é agregado a esse produto desde a indústria, o que é agregado adicionalmente, né, é o que incide o tributo. Então, a ideia do IVA é incidir o tributo somente sobre aquilo que está sendo adicionado, agregado ao produto. Então, criou-se o IVA, que é um tributo que já existe nos Estados Unidos, que já existe na Europa e tudo mais. Só que no Brasil, como a gente inventa tudo, a gente criou o tal do IVão, que é um IVA dual, que a gente chama. Ou seja, são 2 IVAs. Então, você tem o IVA e aí dentro dele você criou 2 tributos, o CBS e o IBS. Então, o CBS é a contribuição sobre bens e serviços e o IBS é o imposto sobre bens e serviços. Somando os 2, você tem o IVA. Então, elimina ICMS, elimina PIS, elimina COFINS e cria esse IVão. E aí, a intenção era eliminar o IPI também, que é um imposto que incide sobre a produção de produto industrializado. E aí criou-se o imposto seletivo. O que é o imposto seletivo? É aquele imposto chamado imposto do pecado, né? Digamos assim. Ou seja, é aquele tributo que incide sobre produtos
teoricamente maléficos para a sociedade, para a saúde humana, para o meio ambiente e tudo mais. E aí é que mora um pouco do problema nosso do setor de combustíveis. Porque esse imposto seletivo incluiu-se nele os combustíveis, por entender que os combustíveis fósseis são prejudiciais ao meio ambiente. Então você tem hoje, por exemplo, o IPI, que não incide sobre os combustíveis, nós não temos a incidência do IPI sobre os combustíveis, mas haverá a incidência do IS, que é o imposto seletivo. Aí a gente pode explicar um pouquinho melhor onde que vai ser essa tributação e tal, mas de maneira geral, só explicando que os combustíveis vão ter um novo tributo, né? Pode até ser, e a gente pode até discutir, puxa, Daniel, então acabaram com a CID lá no passado e agora estão criando o imposto seletivo. Pode ser. Nós estamos falando também de um governo que busca a arrecadação, né? E a forma de arrecadação do governo, de receita, é a tributação. Então, de maneira bastante resumida, é isso. Elimina-se 4 e cria-se 3. Aí fala, mas não simplificou tanto, né? Pois é, eu tenho dito em algumas rodas, em alguns simpósios, principalmente em workshops aí da nossa comunidade tributária, de que a reforma tributária já nasce velha, né? Porque além de ser um modelo totalmente inovador para aquilo que nós, tributaristas, e nós, como país, conhecemos, porque o método é diferente, a forma de cálculo é diferente, o modelo é totalmente diferente. A gente costuma dizer, de diretor tributário a estagiário, estamos tudo no mesmo nível. Estamos tudo tendo que reaprender como é que vai ser esse novo sistema tributário. Então, esse é um complicômetro. E aí o outro é de que a reforma prometia, supostamente, uma simplificação. E o que nós estamos vendo é que, a princípio, não tem muita simplificação. A começar do período de transição. Porque a chave não vira em 2026. Ponto, acabou. Nós vamos ter 9 anos aí para frente, até 2033, 8 anos, até 2033, nós vamos ter que lidar com 2 modelos tributários ao mesmo tempo. Até 2033. Até 2033. O velho, que vai tendo uma alíquota decrescente, e o novo, que vai entrando com uma alíquota ascendente. Até que lá em 2033 você tem o fim total do modelo antigo e você tem o novo modelo sendo instituído. Muito embora, mesmo em 2033, as empresas ainda vão ter que lidar com mais 5 anos para frente com litígios e passivos tributários do modelo antigo. Porque a Receita Federal tem até 5 anos para cobrar eventuais tributos que ela entende que a empresa não pagou. Então, se até 2033 você ainda vai ter, ainda que pequena, a alíquota do modelo velho, então você vai ter 5 anos para frente do governo ainda questionando. Então, nós vamos estar lá em 2038 discutindo, possivelmente, na esfera judicial, ICMS, PIS, COFINS e IPI. Então, veja, é um modelo realmente bastante complexo, é uma reforma bastante complicada e nós estamos aqui para tentar simplificar, muito embora o que pese não seja simples, nós vamos tentar passar aqui para os revendedores como isso implica e afeta o negócio dele. E essa loucura toda que o Daniel já começou a introduzir se dá justamente pelo modelo que foi se criando, porque o Brasil cria-se uma determinada regra e aí o pessoal vai dando aqueles puxadinhos, vão tentando... Os remendos. E durante esses 30 anos, que vigorou o sistema atual,
foram se criando isenções, benefícios fiscais. Então, a cadeia do consumo do Brasil, ela é desbalanceada. Então, você tem, por exemplo, carros que 50% basicamente são impostos, tributos. Combustível, né, que a gente brinca que a gente compra e vende tributo, porque a carga maior é efetivamente do tributo. E, por outro lado, alguns produtos que são praticamente isentos ou têm uma carga mínima. E a dificuldade que o legislador se deparou foi justamente com a reforma tentar achar uma equação que equilibrasse isso tudo. Só que eles perceberam e viram que a conta não fecha, né? Você não consegue desonerar, por exemplo, se você reduz a carga dos veículos, por exemplo, você quebra praticamente toda a arrecadação daquele setor, porque, igual a gente comentou, mais de 50% é tributo. Você não consegue diminuir sem diminuir a arrecadação. E no papel, apesar da reforma prometer, né, simplificar, eles prometem que vão reduzir a carga tributária, mas a gente está vendo também que não é bem assim, dependendo do setor. E o consumo em si é responsável por mais de 50% da arrecadação dos estados. Então, também fica um pouco sensível mexer sem prejudicar, né, o funcionamento da máquina pública, apesar de a gente saber que não funciona como deveria, mas a gente tem essa preocupação de não onerar os contribuintes mais do que já está sendo. Você falou assim, o frentista, né, pode achar que isso não é importante e tal. Porque assim, essa sua fala, ela está muito ligada a valores, crenças, a rituais diários, né, de como que aquele revendedor realmente tem um olhar para o meio ambiente e para a questão de segurança. E se ele realmente, isso não está ali no exemplo, no exercício diário, aí a gente sabe que realmente não tem cultura, né, então, naquele lugar. E aí eu queria que você falasse um pouquinho se você já teve alguma experiência, né, em relação a isso, né, como que isso funciona nos postos, o que você poderia falar pra gente sobre esse assunto? Vou falar um ponto positivo, pode? Lógico. Porque assim, a gente tá falando muito que em relação à conscientização, sim, como é que tem que ser, porque a maioria, de repente, não cumpre da maneira que a gente imagina que deveria ser, mas nós também temos bons exemplos, tá, Karen? Eu já fui em vários postos onde o revendedor, ele entendeu sua posição na sociedade. Ele é um empresário, ele tem sua responsabilidade social e também responsabilidade sobre tudo aquilo que ele produz e gera no seu ambiente. Então, através de conscientização, trabalho, treinamento, gestão, você observa claramente como que o comportamento das pessoas é pensando nisso, como que todo mundo naquele ambiente está em prol está engajado em fazer com que tudo funcione corretamente. Isso é muito legal e funciona, tá? E mais, Karen, o cliente percebeu isso. Esse ponto eu queria chegar. O cuidado, o zelo é tão relevante que o cliente notou essa diferença. E acredite, o cliente dá valor para isso. Esse posto em questão, eu não gosto de entrar muito em questão de precificação, enfim, mas ele não é o posto mais barato da região dele. Ele tinha uma diferenciação um pouquinho acima. E mesmo assim, ele não perdia em quantidade de clientes, porque as pessoas se sentiam bem em relação ao atendimento, se sentiam bem em relação à estrutura do ambiente de trabalho, mas também percebiam essa questão do zelo pela sociedade, pelo meio ambiente, pelas pessoas que ali estavam. Entenda como mudança de cultura, onde eu começo a perceber que o que eu faço impacta no outro, interfere na maneira como eu trato até o outro. Então, um ambiente de trabalho onde eu tenho uma cultura pensando na sociedade, pensando na questão ambiental e pensando na segurança das pessoas, faz com que até o tratamento do cliente mude. Então, quando a gente fala em mudança de cultura, mudança de comportamento, essa questão de enxergar o outro, quando a gente fala em meio ambiente, eu estou falando de enxergar o outro, enxergar o que está acontecendo ao meu redor, como que o meu trabalho, como que a minha vida impacta nesse local. Isso demonstra pro frentista, pro vendedor de pista, né, é que a sua atitude é importante, que o seu comportamento é importante. Isso reflete até em atendimento, reflete até na maneira como ele se relaciona. Então, tudo acaba ficando melhor. Então, perceba, com treinamento, capacitação, com envolvimento do gestor, porque também isso é o que a gente chama de cima para baixo, né, que falar bonitinho, né, de up-down, né, de cima para baixo, mas tem que vir da cabeça do negócio. Então, o revendedor ou revendedora,
tem essa iniciativa, tem esse entendimento da importância, transmite essa importância aos gerentes através de atitudes, posturas, cobrança. O checklist que falamos no primeiro episódio, a gente tem no segundo, eu acho. O checklist foi no segundo? Enfim. E o que a gente fala sobre isso é importante que ele cumpra, que ele cobre, que ele mantenha, para que a gente crie a disciplina, que a gente também falou em um dos 2 episódios que a gente comentou sobre isso, sobre a questão de ter a disciplina em executar, e com isso a gente começa a transmitir para a equipe que aquilo é importante. Estive num posto ontem. Você não acredita no jardim que tinha no posto. Era maravilhoso. E eu falei, gente, que jardim bonito, umas flores bonitas, sabe? Depois eu até te mostrar a foto pra você poder ver. Jardim maravilhoso que tinha lá. E aí eu perguntei pro chefe de pista, pô, jardim bonito, né, pô? Mas a gente também molha esse jardim 5 vezes no dia. Você molha 5 vezes no dia? Ele falou, sim, molho. Eu falei, mas como é que você faz isso? Por que você faz isso? Não, hoje pra mim é normal, mas no início era meio assim complicado quando eu entrei aqui. Eu tenho 1 ano e meio que eu tô aqui, mas hoje eu já tô acostumado, já sei o que eu tenho que fazer. Então, peraí. O mesmo hábito que ele criou em molhar o jardim 5 vezes no dia é o hábito de controle, o hábito de manutenção na parte ambiental. E eu posso garantir, o que ele fez dá resultado, porque eu vi o jardim. Então, da mesma forma que eu vejo o jardim, eu posso ver a questão do seu comprometimento com a parte ambiental, da parte de segurança. E adivinha o que eu fui fazer lá? Fui fazer checklist de verificação de parte ambiental e segurança do trabalho. Ou seja, perceba que o comportamento, a preocupação do outro já tem esse sentido. Já tem esse envolvimento, já tem essa preocupação com a parte ambiental, a parte de gestão de segurança do posto de combustíveis. E lá também é um ambiente que eles chamam de pet friendly, que é a questão do acolhimento de animais. Então, até falando dessa evento específico que eu fui, eles têm um cuidado de receber animal, a cachorro que está abandonado. E enquanto eu estava treinando, o revendedor chegou com 3 cães que tinha acabado de levar para banho e tosa, que vivem no posto dele, ele acolhe. Então, de novo, quem está em volta, os clientes que ele tinha, percebe esse tipo de comportamento e valorizam isso. Como eu disse, o mercado é diferente e essa mudança de cultura é muito relevante para o negócio. Então, não é só mais uma questão de obrigação legal. Porque é obrigatório, não. É porque o meu relacionamento com a sociedade tem que ser responsável e porque o meu cliente, a pessoa que visita o meu posto, ele enxerga isso como algo positivo e quem de repente não está atendendo essas normas ou que de repente não está adequado, em algum momento vai sofrer não só sanções em relação à parte fiscalização, mas também pode receber algum tipo de resistência em relação ao cliente em visitar o ambiente desse posto de combustíveis. Cláudio, e assim, com base em tudo isso que você falou, tem um ponto também que a gente tem que ficar atento, né? Que muitas vezes a pessoa pode fazer, se ela já não tem um programa bem estruturado e está fazendo uma coisa mais interna, vamos colocar assim, mais dela ali, daquele posto e tal, eles têm que prestar atenção muito nessa questão da mensuração, né, dos resultados, do acompanhamento, porque esse também é um ponto que não pode ficar de lado. Às vezes a pessoa pensa ali pontualmente numa promoção, ou até mesmo num programa de incentivo próprio, enfim, e não pensa no todo, né? Então, assim, até para que ele possa acompanhar e avaliar o que está fazendo sentido, o que não está fazendo sentido. É uma frase que é antiga, né? Mas que está em dia. O que não se mede, não se gerencia. Essa questão é fundamental. Tá? Quem está nos ouvindo tem que ficar atento à seguinte métrica, ou às seguintes métricas. Taxa de adoção, que é a percentagem dos seus clientes que está participando dos programas de fidelidade. Então, se o número de taxa de adoção for baixo, pode ser necessário você ajustar a estratégia de comunicação, tornar um programa mais simples. Outra métrica, a frequência de compra dos participantes. Você tem que se questionar o seguinte, o programa está aumentando a frequência de compra dos clientes? Se ele não estiver aumentando a frequência de compras, a gente tem que considerar ou aumentar as recompensas ou promover ofertas mais atraentes. Você tem que medir também valor gasto por participante. Os clientes que participam do programa estão gastando mais porque o objetivo final de um programa de fidelidade é aumentar o ticket médio. Não adianta nada você fazer um programa de fidelidade, as pessoas compram pouco, gastam pouco, não tem frequência. Então, ter por ter não adianta. É ter para trazer resultado. E o resultado a gente só sabe se mensurar. É verdade, Cláudio. E isso é muito importante, isso que você falou agora no final,
Porque se a pessoa não mensura, ela não acompanha, ela não consegue nem perceber se ela está tendo perda. Porque às vezes aquela campanha não fez muito sentido para ela. Ela tem que talvez desenvolver outra, pensar outra estratégia, né? Então, por isso que é muito importante ter esse feeling mais, né, apurado, ter esse acompanhamento mesmo de perto, para que o revendedor, a nossa revendedora que está acompanhando aqui, consiga aumentar a rentabilidade do seu negócio. No final, tudo que a gente está trazendo aqui de dicas valiosas para você que nos acompanha aqui no canal é como você vai rentabilizar cada vez mais o seu metro quadrado, como é que você vai conseguir ter mais sucesso, mais sustentabilidade do negócio, né? Então, é isso. Cláudio, você trouxe muitas possibilidades, você trouxe muitas dicas, muita coisa bacana. Tem algumas dicas adicionais para nossa audiência aqui? Karen, tem que ter, né? Não é só no Vivendo Varejo que eu trago dicas boas. No Tanque Cheio eu também trago muita coisa bacana. Então vamos falar de dicas. Primeira delas, acompanhar margem de lucro, tá? Então, embora seja importante oferecer descontos bem atraentes, é crucial garantir que elas não vão corroer margem de lucro. Não adianta nada ficar fazendo vantagem que vai tirar dinheiro do teu bolso. Então, tem que calcular o impacto financeiro de cada promoção. E uma regra geral para isso é que uma promoção tem que sempre aumentar o volume de vendas o suficiente para compensar a redução no preço unitário. Então, tem que ficar de olho nisso. Segundo, investir em marketing local para você divulgar as promoções. Não adianta criar uma promoção excelente se os clientes não sabem dela. Sabe, jogar a bola para estádio vazio? Não tem como. Então, utilizar redes sociais, folhetos locais, banner dentro da loja, grupos de WhatsApp sem abuso, grupos de WhatsApp para avisar sobre as promoções. Tem alguns estudos bem interessantes que mostram que as campanhas promocionais que são divulgadas nas redes sociais têm 2,5 vezes mais alcance do que aquelas que são promovidas apenas ali no ponto de venda. Outra dica interessante é a parceria com o fornecedor. Então, muitas marcas estão dispostas a ajudar você com promoções em troca de exposição na prateleira. Hoje em dia, grandes marcas disputam espaço no ponto de venda quase a tapa ali. Então, estabelecer parcerias com fornecedores para que eles financiem parte das promoções, para que forneçam, por exemplo, produtos, brindes. Tem pesquisas que mostram que quase 50% dos fabricantes estão dispostos a investir mais naquelas promoções se eles souberem que eles vão ter visibilidade extra. Então, deixa eu chegar bem pertinho aqui. Sabe aquele teu fornecedor que tem aquele brinde bacana? Chama ele para um canto, bate um papo, certamente ele vai te ajudar. Cláudio, olha só, nós estamos praticamente chegando aqui ao final do nosso conteúdo, né? Desse podcast, o tempo passa voando, mas eu queria voltar aqui sobre a questão das métricas. Eu acho que é importante a gente falar um pouquinho mais sobre o acompanhamento dessas métricas. É importante mesmo, Karen. É bom a gente dar uma estendida nesse tópico, porque tem relatório que sugere, por exemplo, que promoções bem-sucedidas aumentam o volume de vendas em até 20%. Mas esse número tem que ser balanceado com uma análise de lucro líquido, por exemplo. Uma promoção que aumenta vendas, mas reduz margem, pode não ser vantajosa no longo prazo. Por isso, se a promoção não está trazendo o retorno esperado, ajusta ela muito rapidamente. Quer um exemplo? Se os clientes não estão interessados no item em promoção, vale experimentar, vale fazer pesquisas e variações ou mudar o produto oferecido ou o valor do desconto, entender por que eles não estão tão interessados. Utilizar ferramentas certas para acompanhar, analisar as promoções. Isso facilita o processo, isso garante dados mais precisos. Tem ferramentas, eu sempre falo, de questão de PDV e tal, e que tem para todos os gostos e todos os bolsos. Você tem sistemas de ponto de venda que permitem coleta e análise de dado detalhado sobre venda durante o período da promoção. Você tem sistema que gera relatório que mostra variação no ticket médio, volume de venda e margem de lucro. Você tem uma coisa que se chama de dashboard interativo. Então, ferramentas como o Google Data Studio, Power BI e Tableau que podem ser usadas
para criar painéis interativos. Eles consolidam dados de CRM, PDV, jogam tudo no mesmo painel de controle. Então, esse painel de controle pode pode ajudar quem está nos ouvindo a acompanhar o desempenho das promoções em tempo real, a tomar decisões mais rápidas e bem embasadas. E tem também a questão do teste A/B. O pessoal que está nos vendo, que é de internet, que é de marketing digital, que é dessa parte digital, conhece bem isso. Teste A/B para comparar promoções. Funciona assim, Karen. Você testa diferentes promoções ao mesmo tempo. Você faz 2 promoções ligeiramente diferentes para grupos de clientes distintos. E aí você mede qual gera melhores resultados. Você tem uma promoção A, por exemplo, que é um desconto de 10% numa compra acima de R$50. Ou uma promoção B. Você ganha um produto grátis em uma promoção de compra acima de R$50. Você faz as duas e compara. No final, você compara venda, taxa de conversão e ticket médio de cada grupo. Aí você entende qual a abordagem que ressoa melhor, que pega melhor com os clientes. Então, hoje em dia, na época da métrica, com tecnologia, nossa, você pode medir tudo. Não faz mais aquela promoção baseada em feeling. Hoje em dia é dado. E tem para todos os gostos e para todos os bolsos. E eu queria agora que a gente tivesse um pouquinho desse olhar para a pista, né, para a operação. Você acredita que a equipe de pista pode contribuir para essa prospecção, né? E quais dicas práticas você poderia deixar aqui para os revendedores implantarem? Muito bom, Karen. Então vamos lá. O pessoal da pista pode ajudar demais, tá? Tanto a parte da liderança como a parte dos vendedores de pista também. Eu sei que é muito difícil para os revendedores que não têm uma equipe comercial. Só para quem está aqui, a nossa audiência entenda, por exemplo, algumas redes têm um setor específico, né, de prospecção de clientes na prospecção ativa, né, que é entrar em contato com empresas, transportadoras e assim por diante. Então, já tem lá algo direcionado, né? Muitas vezes, grandes postos também, que ficam em rodovias, que têm grandes pátios, às vezes ficam lá no pátio de triagem, né? Ou vários caminhões, né? Caminhoneiros que ficam ali, muitas vezes eles não são prospectados. Muitas vezes eles estão ali para poder passar a noite e muitas vezes não tem alguém ali fazendo uma prospecção. Então, quando não tem um departamento específico comercial, então aí é o papel, muitas vezes, do gerente ali da pista, o líder ali da pista, ou até mesmo o vendedor de pista, que pode fazer, né, uma espécie de prospecção. Se ficar muito claro para ele que ele pode ser útil nisso, se ele for treinado para isso, se ele for preparado, ele pode fazer também uma abordagem, ou ele pode coletar os dados para essa prospecção. Vou dar um exemplo aqui, tá? Passou um caminhão, chegou no posto um caminhão para abastecer e ele nunca havia abastecido. Então, nesse ponto, com um olhar mais de consideração ali do vendedor de pista, ele pode pensar assim, poxa, é a primeira vez que esse caminhão abastece aqui, estou vendo o logotipo, e aí, durante o atendimento, fazer ali uma abordagem, né, perguntar, poxa, passa sempre por aqui, já abasteceu conosco, já conhece toda a nossa estrutura, isso é uma prospecção. Né? Isso é algo de fazer uma prospecção. De repente, esse motorista diz, olha, é a primeira vez que estou vindo aqui, né, mas gostei muito do atendimento, ou muito bom, vou compartilhar com os colegas da empresa, ou na própria gerência da empresa. Você pode, olha, tudo bem, o que eu posso pedir para o meu supervisor entrar em contato, com o dono do posto entrar em contato, para poder apresentar um pouco mais a nossa proposta? Pode existir essa prospecção também ali, que é a famosa venda sem vender, né? Que é a prospecção que não precisa ser ativa ali, oferecendo as condições comerciais para aquele motorista, porque às vezes ele nem é ali o tomador de decisão, precisa passar por outras alçadas. Então, esse é um ponto, né? É um ponto. Eu já vi clientes, Karen, que tem lá como orientação, passou um caminhão pela rua, pela rodovia, e por sua vez tem lá o nome da transportadora, que viu que é o nome de uma empresa, tira uma foto, faz uma anotação, né, no momento que está mais tranquilo, passa para o gerente, para ele fazer uma prospecção, olha, vi que você passou aqui na frente do nosso posto, não parou para abastecer, quero deixar à disposição. Então, isso é o papel da prospecção comercial.
né? Isso é o que nós temos que fazer. Eu posso ter também um outro tipo de prospecção, que aí é a ação mais mesmo, por exemplo, nas redes sociais, é ali buscando um perfil de cliente que pode agregar, né, volume para mim, por exemplo, que é os motoristas de aplicativo. De repente eu posso ter uma condição diferenciada somente para clientes de aplicativos. Eu posso ter essa condição diferenciada, mas eu tenho que trabalhar muito bem, né, nesse plano. Ou seja, eu tenho que ter uma abordagem ideal. Eu não posso fazer com que isso se transforme numa prática comum para todos os outros clientes, até para eu não perder cliente por uma prática diferenciada. Então, eu tenho que ter muito tato ali, mas, ao mesmo tempo, eu tenho que ter um planejamento ideal para poder buscar esse cliente que eu quero, na condição que eu preciso que ele traga de volume, para eu poder, de certa forma, ter ali novos clientes. É a famosa maquininha, né, de clientes que eu tenho que ter. Então, tenho que atrair, tenho que reter e tenho que fidelizar. Em determinados momentos, esse cliente vai embora. Então, eu tenho que estar sempre preparado, alimentando ali, vamos falar assim, o nosso funil, né, de vendas com novos clientes. Acredito que o pessoal da pista pode ajudar bastante nesse sentido, tá? Carlos, na hora que você estava falando na pergunta anterior, até fiquei com uma dúvida, eu não quis te interromper, mas eu queria que você explicasse para a gente se você enxerga alguma outra solução, alguma alternativa para esses clientes, né, esses postos que têm grandes pátios, né, que acabam tendo ali algumas triagens, alguns caminhões que ficam estacionados ali, mas que não abastecem nos postos, né, que normalmente são postos rodoviários, né, e que usufrui desse espaço, desse pátio, mas ele não abastece ali, não sei por que razão, mas se você teria alguma orientação, né, alguma dica para o revendedor para aproveitar essa oportunidade, né, e fazer essa prospecção. É interessante essa pergunta, porque o grande gargalo do posto rodoviário, como você mencionou, Karen, é exatamente o seguinte: o que eu faço, né, para aqueles caminhoneiros, aqueles caminhões que ficam parados, eu conseguir ali pelo menos um pedacinho de uma venda para ele, vender alguma coisa para ele. Muitas vezes ele vem e só utiliza a estrutura do posto, os banheiros limpos, o meu restaurante, tem lá uma área de descanso, uma área de jogos, e muitas vezes ele para só pela segurança e para ter todos esses benefícios, né? Todas essas vantagens. E é comum, tá bom, cara? Eu sempre falo para o revendedor que o maior desafio dele é transformar aqueles clientes que estão parados no pátio em clientes pagantes, tá? Em clientes pagantes, não clientes apenas daquilo que eu ofereço de estrutura, mas como que eu transformo. Então, assim, o que grandes redes costumam fazer e talvez possa ser adaptado aí para um revendedor que tenha um pátio rodoviário, né, e consiga fazer aí uma modelagem, né, dentro da sua realidade. O que algumas redes fazem é exatamente oferecer toda essa estrutura que eu acabei falando, bons banheiros, segurança, iluminação e tudo mais. E mesmo para aqueles que, de certa forma, não vão abastecer ali, né, existe uma grande polêmica e assim por diante, de cobrar ou não cobrar, mas não é o tópico ali, né, a permanência no estacionamento, mas algumas redes elas levam para o lado do seguinte: eu tenho que encontrar maneiras de fazer com que aquele caminhoneiro que está parado, usufruindo da minha estrutura, possa se tornar um cliente, tá bom? E aí, como que eu faço, né? Eu vou disponibilizar para ele e cobrar uma taxa para ele tomar um banho, por exemplo, usar o banheiro, ou eu posso ter uma outra abordagem que pode ser uma prospecção. Bom, é aí que está a diferença da prospecção. Se eu for fazer a prospecção, eu vou até esse caminhoneiro, vou deixar uma comunicação muito bem definida ali, e esse comercial, essa pessoa do comercial, vai lá e vai disponibilizar o acesso para toda a infraestrutura que existe no posto, mediante, talvez, a essa coleta de informação. Olha, você pode usar toda a estrutura, não precisa pagar nada.
né? Só precisa aqui preencher um cadastro, né? Só precisa aqui preencher, na verdade, o seu contato, qual é a empresa que trabalha, qual que é o seu departamento comercial. Obviamente que ali, obedecendo, né, privacidade dos contatos, segurança e tudo mais. Mas é uma prática comum. E aí, sim, poxa, ele vai ficar todo feliz ali, vai usar a estrutura do posto, ele deixou o contato dele ou do comercial da empresa dele, né, quem é o departamento responsável. E aí, obviamente, que esse agente do comercial vai fazer todo o trabalho no outro dia, ou vai passar por uma outra pessoa do comercial, né, um outro administrativo comercial, que vai fazer o contato e fazer essa prospecção. Então, é muito comum essa prática. E para você, vendedor, que talvez não tenha esse departamento comercial, como eu disse, né? Não tem esse departamento comercial, você pode, obviamente, criar algo parecido. Às vezes, seu gargalo é esse. Qual é a forma que você tem de poder conseguir o primeiro contato de quem toma a decisão daqueles caminhões que estão parados, mas não estão abastecendo? É o próprio motorista, um motorista autônomo, um motorista agregado? O que você pode, de certa forma, desenvolver ali de contato para que ele possa se tornar um cliente? É um caminhão de uma empresa? Qual que é o contato comercial? Disponibiliza para ele ficar ali, né? Ele ter aquela recepção, ele ter aquela boa abordagem, ele se sentir ali com uma experiência diferenciada e você promover depois esse contato com o comercial. Então, é o que grandes redes acabam fazendo e tem tido muito êxito nisso, cara. A gente sabe que tem diferentes tipos, né, de lubrificantes, linhas e tal, mas como é que a gente sabe qual é o tipo, né, ou a linha para o meu carro? Bom, para o seu carro, você vai encontrar essa informação no manual técnico do seu carro. E isso é uma das desculpas que eu escuto muito nessas andanças, né? Uma das outras razões para um revendedor um pouco mais reticente, não ter interesse em iniciar esse trabalho de venda de lubrificante, da realização de serviço de lubrificação, é essa. Poxa, mas tem muito, né? Tem muito tipo diferente, eu preciso ter um estoque muito grande, com uma variedade muito grande. Isso é verdade, existem muitas aplicações de lubrificante, mas não, por outro lado não é verdade, porque existe um pareto muito forte aí. E aí eu vou primeiro começar desmistificando uma questão de marcas, né? Existe muito revendedor que entende que ele tem que ter todo tipo de marca de lubrificante. E a gente sabe que existe uma quantidade bastante relevante de diferentes marcas no mercado. E ele não precisa, tá? Até porque o que manda no manual técnico do seu carro é a especificação técnica de qual viscosidade e qual nível de aditivação, né? Aquela classificação SAE e API. Eu não vou entrar em tecnicidade aqui, mas para você ter ideia, eu vou arriscar aqui um chute, mas eu acredito que 80% dos veículos leves hoje utilizam 3 ou 4 diferentes classificações de SAE, né, de viscosidade. Seja o 5W30, o 15W40, o 10W30, talvez esses 3, eu posso estar errando, mas acho que fica aqui o recado, que com um mix muito pequeno, 3 tipos ou 4, ou 5 tipos de lubrificantes diferentes, você consegue atender a absoluta maioria dos veículos leves de passeio que param no seu posto. Então, não é verdade que você precisa manejar um estoque tão plural, tão amplo, né? É claro, existem características regionais, né? Existem, principalmente cidades do Nordeste, Brasil inteiro, mas mais do Nordeste, onde tem muita moto. Então, você vai ter ali 1 ou 2 SKUs, né, como a gente chama, tipos de produtos voltados para moto, além daqueles para carro. Se você está numa área rural, se você está numa área de grandes caminhonetes, se você está numa área, por exemplo, agrícola, muitos fazendeiros, vem muita caminhonete, você pode ter mais 1 ou 2 SKUs voltados para esse tipo de aplicação. Então, você
com um número reduzido de tipos diferentes de óleo lubrificante, você vai conseguir atender a esmagadora maioria. E assim, não se aflija. Não é porque o cara chegou com aquele Opala 1980, que tratado a ouro. Você não precisa ter lubrificante para esse carro, né? Vou perder uma venda? Vai, deixa esse cara tratar num lugar específico para isso. Da mesma maneira, se parar lá uma BMW de último modelo e etc., você não precisa ter lubrificante para esse carro. Não vale a pena, é claro, né? Eu estou falando de forma geral. Sim, vai ter posto, vai ter mercado. E aquela área... Aquela área específica, que tem uma área exige. rica, tem muito veículo, né, de luxo. Eu estou falando na média. Você pode, sim, abrir mão de trabalhar com esse tipo de público, porque dificilmente vai compensar o volume de grana, de dinheiro, de capital de giro investido na formação de estoque daquele SKU específico para uma venda muito esporádica, né? Quantas vezes no mês ou no semestre vai parar uma nave aqui espacial, uma Mercedes, uma BMW, uma Porsche para trocar de óleo, trocar o óleo na sua... quase nunca. Então, assim, não se iluda com isso, não queira atender todo tipo de veículo. Foca naqueles principais, né? Vai dar uma olhadinha na Anfávia, ou se consulta com um profissional da Ali, e a gente tem um time específico para atendimento das nossas unidades AliExpress. Quais são os modelos de veículo mais emplacados, mais vendidos e mais emplacados no Brasil? Você dá um Google, você vai achar. E se ele observar também qual o perfil de cliente que entra no posto dele. Exatamente. Né? Ele vai saber qual que é a frota que está lá, né? Perfeito. Inclusive, Karen, já fazendo um jabazinho aqui, talvez a gente venha abordar isso mais à frente, mas nas nossas unidades AliExpress, o cerne dessa operação está no sistema AliSystem. E esse sistema, ele traz ali todas as aplicações para todo e qualquer modelo de veículo. E além disso, o sujeito entrou com qualquer carro que seja, basta eu digitar a marca e o modelo, ele já vai me dar qual é o óleo correto para aquela motorização. E além disso, se o atendimento for feito de forma correta, seguindo o padrão da nossa unidade AliExpress, ele vai armazenar dados daquela troca. E um dos dados é o modelo de carro. Então, eventualmente, ao longo de 2, 3 meses de operação, aquele revendedor já tem a radiografia completa de quais são os modelos de carro que mais aparecem na pista dele. Se é Peugeot, se é Volkswagen, se é Gol, se é GM, se é... O que aparece? Ele pode, inclusive, ver isso em relatório, em gráfico de pizza, o que quer que seja. Ele pode passar a programar a sua compra e a sua formação de estoque baseada nesses dados. Então, o que antes, vamos supor que foi uma unidade que acabou de abrir, ele não tem essa informação porque o sistema de gestão do posto não provê. Ele não tem que dizer qual é a marca do carro que ele está abastecendo. Mas o sistema da AliExpress pede essa informação. Se ele tratar com carinho e operar dentro do padrão, ele vai recolher essa informação e pouco tempo depois ele forma um banco de dados e ele já tem essa informação. Então aquilo que era uma incerteza passa a ser uma certeza. Ele sabe, não, no meu posto passa mais Chevrolet modelo tal, Fiat modelo tal e assim por diante. E ele pode programar a formação de estoque dele, até a quantidade, ele tem quantidade de trocas históricas que ele fez, etc, etc. Ele passa a programar perfeitamente qual é a compra que ele tem que fazer todos os meses para poder servir bem a esse público. Então, em poucos minutos a gente derruba vários mitos que existem e que não há dificuldade alguma. Dá trabalho, mas é óbvio que dá trabalho, mas é um trabalho que, como eu disse, é muito recompensador. E aí eu queria que você explicasse pra gente manutenção preventiva e corretiva, né? É muito importante deixar bem claro isso pro nosso revendedor e conceituar, né? Explicar as diferenças desses dois pontos para quem está nos acompanhando. Perfeito, e é importante mesmo. Só corroborando com o que você falou, Karen, eu percebo essa importância que a Ali dá para esse assunto, porque eu não estou falando sobre isso só aqui com vocês no podcast Tanque Cheio. Nós também temos o Tudo nos Conformes das plataformas digitais da Ali, que a gente fala frequentemente sobre isso. Toda semana. Meio ambiente, segurança do trabalho, gestão dos postos de combustíveis. Então, é algo que é constante. Ele tem essa repercussão, e eu também tenho tido repercussões de retorno dos próprios revendedores lá,
que assistem e tem essa informação, recebe pelo Tudo nos Conformes. Até convido o pessoal a assistir, tá no Telegram também, em outras plataformas. Novo canal, que é o WhatsApp. Que eu fiquei felicíssimo saber disso. Então agora eu tenho que falar agora Telegram e também WhatsApp. Então nas redes sociais da área, muito legal o conteúdo, feito com muito carinho e bem focado. São pockets, né? São vídeos rápidos, curtos, que você pode admitir um conteúdo rápido e já colocar essa aplicação. E tem uma demanda muito grande por assuntos de segurança. Então, é legal quando você vê que não é só no papel, quando de fato você vê as coisas acontecendo na prática. Então, parabéns pelas iniciativas voltadas para a segurança, meio ambiente e gestão para postos de combustíveis para o revendedor, que são os seus clientes, mas também são seus parceiros nesse negócio tão complexo de postos de combustíveis. Sobre marcas e equipamentos. De fato, existem 2 tipos de manutenção que a gente pode fazer em equipamentos, tá? Engenheiros mecânicos, né, separam isso de forma bem clara. Eu tenho a preventiva e eu tenho a corretiva. Nesse caso especificamente, cara, a gente vai falar muito sobre a preventiva. A manutenção corretiva, no caso dos postos de combustíveis, eles nem podem fazer muita manutenção, porque esses equipamentos estão em área classificada. Sim. Por estarem em área classificada, tem que ter treinamento específico, tem que ter aporte específico. Dependendo do equipamento, tem que ser até mesmo permissionário do Inmetro para poder acessar. Então, toda a nossa conversa está na linha do preventivo. E o que é o preventivo e o que é o corretivo? O preventivo, como o nome diz, ele previne que algo ocorra. Então, é uma antecipação do risco. Se eu sei que ele tem uma validade de 5 anos, eu sei que eu tenho que fazer uma verificação para saber se as condições de uso estão adequadas. Quando está faltando pouco menos de 1 ano, eu intensifico a verificação para saber se ele está conseguindo suportar aquela demanda. Algumas atividades que eu sei que tem um desgaste maior, alguns equipamentos que eu sei que podem sofrer um desgaste maior. Se eu tenho um aumento de fluxo de abastecimento, eu vou ter um aumento de desgaste de equipamento de forma mais acentuada. Então, eu vou me prevenir para que algo ruim não aconteça. E esse algo ruim, ele não é só para a questão de segurança também não, tá? Ele também interfere na parte econômica, cara. Imagina que de repente eu tenho uma interrupção de uma bomba de abastecimento, uma sextupla no meu posto, por conta de um equipamento que eu não deixei de fazer uma preventiva nele, uma manutenção preventiva. Eu paro de abastecer, eu tiro uma ilha de abastecimento por conta de uma ausência de premeditação, uma ausência de prevenção daquele equipamento. Isso é muito perigoso, porque eu perco o faturamento, eu perco o resultado. Então, interfere no resultado do negócio, interfere na segurança das pessoas e interfere também na gestão como um todo do trabalho, porque eu vou atrapalhar o gerente, eu vou ter que chamar uma manutenção urgente, e essa urgente é mais cara, tem hora que eu não consigo, a gente tem postos, uma das características dos postos Ali, por exemplo, tem posto em tudo quanto é lugar, postos pequenos que ficam no interior. Então, a gente sabe da dificuldade que é encontrar um profissional para dar manutenção, demora 2, 3 dias, uma semana. Então, é um impacto muito negativo. Então, a preventiva é o trabalho. Só para conceituar, para finalizar, a corretiva é quando tudo é errado. Ou seja, já estragou, eu tenho que consertar agora de forma corretiva. Deu errado, eu tenho que ir atrás. O trabalho nesse sentido, não só pela questão financeira, como eu disse, mas principalmente pela questão da segurança, ela tem que ser preventiva, eu tenho que antecipar, antever. Tive um grande gestor uma vez que trabalhava com manutenção preditiva, que era de Prezi, enfim, e ele falava comigo sobre isso. Ele falava, olha, Jonathan, administrar esse tipo de situação é antever. Eu tenho que antecipar as situações. E essa manutenção inteira, ela foca na prevenção. Legal. E assim, Jonathan, existe alguma norma, né, que orienta o revendedor a ele ter esses cuidados, ou vai pelo bom senso? Alguma coisa assim que possa norteá-lo? O que você pode explicar pra gente sobre isso? As nuances de um posto de combustível são muitas, né? Então eu tenho posto que faz 4,5 milhões de litros por mês, e eu tenho posto que faz 200 mil litros por mês. Ou até menos. Ou menos. Então, a gente sabe que cada atividade, cada região vai sofrer um impacto diferente. Eu tenho posto em região litorânea que vai sofrer mais agressão por conta de oxidação, por conta de ferrugem, por conta da maresia, né? Eu tenho várias situações que podem impactar. Então, o bom senso, ele nunca sai da jogada. Então, por mais que eu tenha uma norma que fala, olha, esse equipamento ele vai durar um bico, por exemplo, que dura 100 mil ciclos, de modo geral. Mas depende. Como é que está sendo o uso? Tem vazamento? Não tem? Qual o combustível que eu estou utilizando? Eu estou usando combustível que, de repente, eu estou fazendo drenagem corretamente dele para verificar se tem alguma impureza, os filtros estão ok. Então, tudo interfere na durabilidade dos equipamentos. Então, o bom senso parte daí. Mas existem normas. A NR20, por exemplo, ela prevê no seu corpo, no seu texto, um plano de inspeção e manutenção. Recentemente, um revendedor do Pará,
fez contato comigo, perguntando sobre isso, que nunca tinha ouvido falar desse documento. E eu mandei para ele o modelo, esse modelo tá aqui. A Bici inventou desde quando? O amigo, NR20 tem mais de 30 anos. Então, assim... Nasceu quando, né? Foi quando ela nasceu. Então, sempre existiu. E o interessante, muitos revendedores usam esse plano como um papel, cara. É um documento que fica no prontuário. Não, ele é um plano. E eu vou colocar um plano que eu vou cumprir. Então, lá tem umas previsões que eu posso fazer. Olha, eu vou verificar os bicos a cada 15 dias, exemplo. Vou verificar as mangueiras a cada mês. Vou verificar SAMP, spill container. Vou verificar a bomba em si, os lá que estão ok. Então, ele dá uma previsão. E cumprindo essa previsão, que é um checklist, basicamente, com um cronograma, eu consigo ter essa prevenção. Mais do que um papel, ele é muito útil para a gente poder cumprir o que tem que ser feito. Além desse plano de inspeção e manutenção, que é obrigatório, eu também tenho previsões em NBRs, que vão falar mais sobre o que são as normas da BNT, né, que falam sobre normas brasileiras de regulamentação de equipamentos, enfim, de construção, da forma que ele tem que ser utilizado. Ele é uma norma técnica que fala como que deve ser feito, constituído e como que deve ser utilizado. E alguns deles prevêem até mesmo a durabilidade dos equipamentos. Então também tem que acompanhar as NBRs e nesse cenário é importante ter um auxílio muito valioso dos representantes comerciais das empresas que fabricam e vendem os produtos. A gente percebe muitas vezes que o consumidor ele fica muito ávido em ter o produto, o equipamento, mas muitas vezes não se preocupa em entender como é que ele funciona e como é que é a manutenção dele. A gente vê muito isso em elevador, a gente vê muito isso em compressores, a gente vê muito isso em filtros, às vezes filtro prensa, filtro foguetinho, enfim, vários equipamentos que não tem essa preocupação em entender como é que ele funciona. Olha, peraí, tá, instalou, e agora? Eu tenho que fazer o que a partir de agora? O compressor, tem que drenar de quanto em quanto tempo? O que é drenar? Lubrificação. É importante que você se atenha aos manuais, mas também, ao comprar equipamento, peça essa venda consultiva. A gente fala tanto disso, né? Quando a gente fala de venda ao cliente no posto de combustíveis, uma venda consultiva, que eu explico o que a Energy faz no carro do cliente, eu explico qual que é a durabilidade, qual que é a rentabilidade do produto, qual que é esse benefício que ele vai ter. A gente tem que cobrar também do cliente nosso, porque o nosso produto é complexo. Então, um equipamento, uma máquina, ela tem sua complexidade. Então, não é só comprar, é entender. Entender como que ela vem, entender como é que funciona a instalação, entender como é que funciona essa manutenção para poder fazer esse serviço. As NBRs ajudam, mas uma dica que eu dou para você, revendedor que está nos assistindo agora, nos ouvindo agora também, é que conte com o seu fornecedor para poder tirar essas dúvidas. Quando você compra o equipamento, tá, instalou, e agora? O que eu tenho que fazer? Pega essa informação, lança no seu plano de manutenção e inspeção de equipamentos. Outro ponto interessante também é a própria NR20 e outras normas regulamentadoras também tratam dos assuntos, não só na parte de plano de inspeção e manutenção, mas elas também têm alguns cuidados que tem que ter relacionado aí, que são alguns equipamentos, mas a parte ambiental, que mais adiante a gente fala um pouco sobre isso, mas então eu tenho sim NRs, eu tenho normas, eu tenho alguns procedimentos que eu tenho que tomar cuidado para poder ter essa manutenção adequada dos equipamentos. Então, respondendo de forma mais resumida, bom senso sim, ele é muito mais valioso, na minha opinião, porque ele vai ter essa redução, às vezes, do nível crítico, ou seja, olha, no manual fala que é com 5 anos, mas espera aí, vamos trabalhar com a prudência, né? Se eu não observar, se eu não acompanhar nada, ele pode desgastar antes. Então, eu vou acompanhar de forma que eu tenha bom senso. Mas, se não for pelo amor, eu tenho a dor também. Eu tenho normas que exigem um padrão mínimo de assistência a esses equipamentos. E voltando a essa questão da eficiência energética, você tem algumas dicas boas aí pra gente? Opa, tem algumas sim. E simples, tá? Sempre que eu trago aqui... Isso que é bom, né? As dicas, sempre são simples e que cabem no bolso de todo mundo. A primeira delas é a instalação de cortina de ar em refrigeradores. Essas cortinas de ar reduzem a troca de temperatura com o ambiente e elas diminuem o esforço do sistema de refrigeração para manter os produtos refrigerados. Isso aí gera uma economia de até 15% no consumo energético dos refrigeradores. Tem loja, Karen, que reduz em 12% o consumo de energia depois de instalar as cortinas de ar nos expositores frios e congelados. A segunda é a manutenção preventiva e a limpeza de condensadores. Os condensadores sujos, ou com poeira acumulada, aumentam o consumo de energia até 10%. Nossa. Então, aquela limpezinha periódica, bacana, ela garante o bom funcionamento do equipamento e é uma medida boa para economizar energia. E ali, é pano e balde d'água. E produto, claro, né?
A prática ideal é a cada 3 meses. Você realizar, claro que depende do perfil de cada loja, tá? Mas o ideal a cada 3 meses, você realizar uma revisão técnica completa, uma limpeza de filtro, condensadores, especialmente em regiões mais quentes e com poeira. E a gente estava falando aqui de queimada que está acontecendo, de repente, até com uma periodicidade um pouquinho mais curta. A terceira dica que eu trago, monitoramento automático de temperatura. Tem um sistema de monitoramento digital muito interessante que eles ajudam a identificar falhas e variações anormais de temperatura. Então, eles evitam o desperdício de energia. Você coloca sensores conectados a software de gestão, né? Isso aí é meio que Alexa esse negócio, mas é bem bacana, é bem interessante. Eles possibilitam ajuste automático de acordo com as condições climáticas externas. E aí, as empresas que adotam esse monitoramento reduzem entre 10% e 20% o consumo de energia dos refrigeradores. Isso aí é bem interessante. Nossa, e esse ganho todo só com a refrigeração? Imagina então se a gente juntar a parte da iluminação. Nossa, quando a gente junta a iluminação, a coisa fica linda. Vamos pensar o seguinte, cara, em sensor de presença, instalado em áreas como depósito, escritório, etc. Aquelas que desligam automaticamente a luz quando não tem ninguém no ambiente. Reduz o desperdício de energia e diminui o custo de iluminação em até 30%. Então, as lojas que instalam sensores de movimento reduzem bastante esse consumo, especialmente nessas áreas como sanitários, etc. e tal. Então, dá para você programar a iluminação externa para ela acender apenas durante os horários de pico de movimento. Você pode instalar sensor de luz natural para as luzes externas só ficarem ativadas quando realmente é necessário. Isso é uma estratégia que reduz o consumo até 15%. Você pode investir, né? Tá todo mundo fazendo isso agora. Investimento em iluminação de LED, em vitrines, em estantes. Isso aí também traz bons resultados. Né? Além de consumir 80% menos de energia, a vida útil é muito maior. Tem estudos que mostram que essa substituição reduz em até 50% os custos de iluminação na loja. Então, quando a gente vai para a iluminação e junta com a refrigeração, você já tem uma queda de conta de luz incrível. E fazendo as contas aqui bem por alto, né, a gente percebe que essa economia é muito boa, né? E você tem mais providências assim nesse caminho? Tem sim. A gente tem que lembrar o seguinte, Karen. Tudo bem, tem gente que está nos ouvindo, tem gente que está nos vendo, que mora em regiões mais frias do Brasil e tal. Mas a gente vive num país quente, na maior parte das regiões. Então, o controle de climatização pode trazer uma economia de até 30% do custo local. Então, a gente está falando aqui de termostato inteligente, que permite o ajuste de temperatura de forma automática. Isso aí mantém o ambiente climatizado durante o horário de funcionamento e reduz a necessidade de resfriamento fora do expediente. Então, isso aí pode resultar numa economia bem grande. Então, você definir uma programação para que o ar-condicionado funcione de forma mais eficiente nas horas de maior fluxo, né, e que opere de forma econômica fora desses horários de pico. Você pode trabalhar isolamento adequado do ambiente, portas e janelas com vedação, também reduz a necessidade de climatização. Então, um bom isolamento pode economizar 15% do consumo de ar-condicionado. Então, alguns relatórios mostram até que lojas que investem nessa melhoria de isolamento térmico reduz até 15% o custo de climatização. E, nossa, isolamento térmico é a coisa mais simples de fazer. Pessoal, esperamos que vocês tenham curtido mais uma temporada do Tanque Cheio. Queremos agradecer de coração pela sua audiência e pela sua participação efetiva, sugerindo temas, indicando convidados e propondo melhorias. A gente agradece também pelas curtidas, pelas avaliações positivas, pelas mensagens diretas e pelos compartilhamentos com outros revendedores. Acredite, isso faz uma diferença enorme pra gente. Nos vemos no próximo ano com ainda mais conteúdos para ajudar o seu negócio a crescer e ir ainda mais longe. Boas festas e ótimas vendas. Até lá. Tchau, tchau.